Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando aqui, discutindo a reforma da Previdência. Eu estou aqui conversando com a professora doutora Fernanda de Cássia Rossi, especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Bom, no último bloco eu até deixei aí uma questão no ar, que é a questão dos desvios. A gente estava falando isso, né? Na finalidade realmente afins. Né? Isso realmente tem acontecido no país, né? A gente não tem leis que falam assim, olha, esse dinheiro aqui é da Previdência, então esse dinheiro está voltado para o aposentado, o pensionista, enfim, aquele que realmente pagou os seus tributos a vida toda e agora tem gozando aqui a sua aposentadoria. O que a gente percebe, o que a gente sabe, né, não só eu, como qualquer cidadão brasileiro sabe disso, é que nós somos obrigados a pagar tributos, independente, né? Eu sou uma contribuinte, você é um contribuinte, mas na hora da concessão de um benefício, cria-se um impacto. Qual é esse impacto? O desvio de dinheiro que não é voltado para o cidadão que de fato pagou a Previdência. E aí eles começam a colocar algumas exigências que muitas vezes o próprio trabalhador está ciente do pagamento junto à Previdência, pagou por um período de 30 anos, por um período de 35 anos, mas que legalmente deixa de ter esse benefício em virtude de um desvio que foi concedido um benefício ilegal. Então, a gente tem que tomar uma certa cautela com isso, realmente apresentar a documentação junto ao INSS e pleitear um benefício verídico. Recentemente, até saiu uma reportagem na Previdência Social cancelando inúmeros benefícios, porque sabe-se que a pessoa já estava habituada, já estava apta a voltar a trabalhar e ainda assim continuava recebendo da Previdência Social. É o que a gente fala e o que a gente gosta de deixar para os nossos clientes. A concessão do benefício ela deve ser feita de uma forma do qual eu comprove essa minha vinculação junto ao INSS. Então, dá para dar um jeitinho de conseguir um benefício? Não. Se eu não paguei, não tem como a gente conseguir um benefício para a Previdência Social. Tá. Diante disso daí, até fica assim uma pergunta que muitas pessoas devem estar fazendo. A Previdência vai falir? Olha, eu vou dizer para você que não, porque a gente sabe que o número de trabalhadores hoje é muito maior do que o número de aposentados. E os trabalhadores são obrigados a contribuir para a Previdência Social. Então, se o destino da aposentadoria, se o destino do auxílio-doença é legal, é devido para a pessoa que contribuiu, não tem o porquê falir, porque existe a contrapartida dos funcionários que estão devidamente registrados na Previdência Social. Porque a gente tem visto nos últimos tempos um aumento do número de empresas, apesar de toda a crise, né, que hoje, lógico, muitas fecharam, a gente tem que levar em consideração isso. Mas houve um boom, né, um aumento das empresas no país e um aumento do trabalhador, né, do trabalho em si. E até porque este trabalhador, uma vez registrado, ele não tem opção de não contribuir para a Previdência. Então, obrigatoriamente, já sai da folha do holerite de pagamento dele a contribuição devida para o INSS. Então, não tem como a gente entender que a Previdência vai vir a falir. Só se realmente esse rombo for muito maior e aí a gente não ter direção para os benefícios concedidos. Diante dessa mudança da reforma da Previdência, hoje a empresa ela é obrigada a pagar o FGTS, né, o INSS, lógico, é obrigatório. Isso deixaria de ser nessa mudança? Junto nessa aprovação da PEC? Isso. Não, até porque aí eu vou dizer para você que então a Previdência venha falir. Porque a partir do momento que desonera as empresas de fazer a obrigação para a Previdência, aí não tem como ela se sustentar e ela manter toda essa logística de pagamento de benefícios. Mas a PEC não está... Não revê isso, não fala sobre isso e continua sendo obrigatório. Não é nem projeto de lei sobre isso. Isso não está mensurado de nenhuma forma junto a essa PEC. Bom, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 40% dos idosos têm algum tipo de doença crônica, além de receberem pouco dinheiro na aposentadoria. Eles ainda gastam com remédio. Vamos ver nessa reportagem? Atualmente, os idosos representam 14,3% da população brasileira. Nada menos que 29.300.000 pessoas acima de 60 anos. E em 2030,
o número de idosos deve superar as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mas para que a população tenha um envelhecimento com qualidade e dignidade, é preciso definir políticas públicas. E no 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Internacional do Idoso, o Ministério da Saúde lança um estudo com o perfil dos idosos. É uma radiografia inédita sobre essa população no Brasil. O desafio principal é o de promover o envelhecimento ativo e saudável. O envelhecimento ativo e saudável é o contrário de uma vida isolada, de uma vida com violência. Quer dizer, a gente quer que o idoso esteja nos espaços, que ele participe da vida pública, que ele consiga ter o cuidado da sua família. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou em 30 anos, saindo dos 45 em 1940 para 75 anos em 2015. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde. O estudo aponta que mais de 75% dos idosos do país usam exclusivamente o Sistema Único de Saúde. É um olhar diferenciado, né, para a população idosa, compreendendo esse rápido processo de envelhecimento, que também nos traz muitos desafios, porque o sistema ele precisa se preparar para identificar aqueles idosos de maior vulnerabilidade. As doenças crônicas não transmissíveis afetam boa parte da população idosa. De acordo com pesquisas do Ministério da Saúde, 25% dos idosos têm diabetes, mais de 18% são obesos, 57% são hipertensos e mais de 66% têm excesso de peso. E também são responsáveis por 70% das mortes no país. Saúde é uma responsabilidade de todos, então envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então hoje nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo para que nós possamos efetivamente trazer alternativas a essa população que envelhece. Pesquisas mostram que quem tem acima de 60 anos está cada vez mais ativo e presente no mercado de trabalho. E a partir de 2060, o país terá cerca de 19 milhões de pessoas acima de 80 anos. Esse aposentado com 75 anos ensina como envelhecer com saúde. A atividade física, ela alenta a pessoa, ela completa a pessoa no aspecto psicológico, no aspecto mental, no aspecto até espiritual. Bom, tá aí um VT para a gente poder entender um pouquinho, né, do reflexo, principalmente nesse mês de outubro, né, daquilo que o Ministério da Saúde apresentou aí recentemente. A gente tem aí uma idade avançando, né, de 75 anos, como foi dito aí, né, a média, né, mais ou menos de 75 anos os idosos. E eles estão falando bastante aí da questão de necessidade de mobilidade, saneamento, enfim, o perfil da saúde, né, hoje do idoso no Brasil. Mas se falou aqui que muitos estudos que eu tenho visto aí, até na matéria se fala bastante, muitos estudos são feitos, né? Mas o que realmente, efetivamente, nós estamos fazendo para os idosos, né? Porque se levanta muitos estudos, aplica, tem dados e gráficos e vai. E aí, o que realmente está acontecendo com a nossa população idosa? E o tempo não para, né? O tempo, eles envelhecem cada vez mais. E o que eles estão fazendo para os idosos, né? Porque se a gente parar para pensar, ok, nós estamos com 75 anos hoje, se você esperar para, né, uma gestão toda, né, já passou-se, já está com 80 anos, e aí com 80 anos já muitos não estão entre nós. Não estarão né? mais entre nós. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, né, doutora? O que a gente percebe é que falta planejamento, né? Estudos fazem, comprovam, a gente sabe dos resultados, mas pouco se aplica na prática. Então, na prática, os idosos são deixados de lado, né? Não só no ambiente de trabalho, mas às vezes são abandonados até pela própria família. Inclusive, muitos deles nos procuram para pedir uma orientação que às vezes o próprio filho ou o próprio filha poderia passar informação. Então, o que a gente percebe é, os idosos precisam de mais atenção. Né? E até pela perspectiva de vida, como bem apresentado, 75 anos de idade. Será que nós chegamos até lá? E quais são as principais dúvidas, já que a senhora tocou nesse assunto? Assim, o que mais de curioso acontece nessa situação?
Eles até procuram a gente para entender, até eu brinco com um deles, eles falam, na minha época, o INAMPS, né, que hoje não existe mais, né? Então a gente sabe que a Previdência atualizou. Hoje, eles não sabem nem mensurar mais que é INSS. Então, o Instituto Nacional de Seguridade Social prevê para os idosos informações que para eles não são claras. Qual é a idade que eu posso aposentar? Muitos nos procuram assim, doutora, eu estou com 60 anos, eu sei que eu posso aposentar. Mas a idade, a aposentadoria por idade, inclusive, não é ter somente 60 anos. Eu preciso de outros requisitos, dentre eles o pagamento mínimo, a gente chama de carência para a Previdência. Se eu não tiver pago 180 meses de contribuição, nada mais é do que 15 anos, não me basta apenas ter a idade. Então, eles nos procuram achando, tenho idade e posso aposentar, mas esquecem dessa exigência de pagamento mínimo de 15 anos de contribuição. Mesmo que ele tenha idade. Mesmo que ele tenha idade. Se ele não pagou, ele não faz jus ao benefício da aposentadoria por idade. E na reforma da Previdência, isso aqui muda, esses 15 anos de contribuição mínima? Os 15 anos está tendencioso para mudar para 25 e eu tenho que não mais ter idade de 60 ou 65, mas sim 70 anos. Então, percebe que os idosos serão os maiores prejudicados? Se hoje eu tenho 60, se a PEC for aprovada, eu vou ter que esperar mais 10 anos para conseguir minha aposentadoria. Além de ter que pagar mais 10 anos para ter o outro requisito mínimo, que é o tempo de contribuição. Então, a gente percebe que com a aprovação da PEC, muitos idosos que estão prestes a solicitar um benefício serão os maiores prejudicados. Antigamente, eu me lembro de pessoas, né, amigas da minha mãe, assim, né, com mais idade, né, minha mãe é aposentada, mas eu me lembro que quando você, porque muitos não tinham registro, né, trabalhavam muito tecelagem, coisas desse tipo, né, na roça, principalmente, né, no rural, que a gente costuma, trabalho rural, e não tinha esse registro, porque ninguém se preocupava muitas vezes com isso, né, e aí a pessoa ia como testemunha, não, ela realmente trabalhava na empresa tal, X, eu trabalhava do lado dela, não sei o quê, e aí as pessoas comprovavam, né, que tinha aí realmente trabalhado naquela empresa e conseguiam sua aposentadoria. Hoje não consegue mais. O que a gente sabe que existe o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Eu até dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe completou aí os 60 anos de idade, mas por um equívoco perdeu-se uma carteira de trabalho. E essa carteira de trabalho era exatamente os últimos 5 anos que ela precisava comprovar na Previdência. O que aconteceu? Ela teve que passar a contribuir por mais 5 anos, se aposentar com 65 ao invés de 60. Porque ela procurou a empresa, voltou na época, mas a empresa já não existe mais, não existia mais nenhum registro, nenhum livro de folha que pudesse comprovar essa veracidade do período que realmente ela trabalhou. E aí, qual é a intenção ou qual é a necessidade desse segurado? Contribuir um período maior, se aposentar mais tarde, para que realmente ele cumpra esses 2 requisitos mínimos. Senão ele não vai conseguir, infelizmente. Então, temos que estar muito atento a isso. Muito atento, e a falta de documentação é um dos requisitos primordiais para que esse idoso, para que esse segurado vá até a Previdência Social e faça o requerimento de qualquer benefício que ele realmente venha precisar. Bom, este é a Programação Nacional, nós estamos falando aqui sobre as novas regras da aposentadoria, e segundo a PEC 287/2016. Estou conversando aqui com a doutora Fernanda de Cássia Rossi, que é especialista em Direito Previdenciário e também Direito do Trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.